Gravando. Galerinha, primeira aula, então, a gente estava falando a respeito de estudos demográficos, não é isso? É isso mesmo? Isso. E aí a gente estava falando sobre estrutura etária, estrutura populacional, e aí no final da primeira aula ficou muito uma dúvida em relação à questão, né, dos indicadores, como, por exemplo, o que faz com que a população seja classificada em jovem, adulta e idosa. Em relação a essa parte, tá tranquilo? Vocês conseguiram entender o Sim. porquê? Sim? Deixa eu só rapidamente aqui, só um minutinho. Jogo rápido. Bom, então eu falava com vocês que a respeito, tá, de estudos demográficos, indicadores demográficos, a classificação etária da população vai se dar em população jovem, adulta e idosa. População jovem do 0 aos 15, adulta dos 15 aos 65, idosa a partir dos 65. Uma vez, então, que os países eles fazem essas análises demográficas, ele consegue ter uma melhor compreensão de como que essa população ela está crescendo e se desenvolvendo. Na primeira aula, a gente falava, inclusive, sobre dois importantes indicadores. Um, o índice de desenvolvimento humano, o outro, o índice de Gini, né? O índice de desenvolvimento humano, o IDH, ele leva em consideração fatores e aspectos socioeconômicos, como longevidade, renda per capita e grau de escolaridade, né? Ou seja, através desses dados, a gente vai interpretar, então, se uma região ela está sendo desenvolvida ou não, e, por sua vez, tem o índice de Gini, que, nesse caso, né, ele vai trabalhar a questão econômica, de eventuais desigualdades socioeconômicas. E aí, só para a gente matar isso e avançar na matéria, o que impede o Brasil de ser, hoje, um país desenvolvido socioeconomicamente, tá? É que ele vem apresentando uma melhoria no seu IDH, tá? O IDH do Só Brasil... que uma queda no índice de Gini. Não, exatamente. Então, ele vem presenciando um aumento no seu IDH, que está chegando próximo de 1, porém, o seu índice de Gini também está... É porque o índice de Gini é o contrário, É o né? Ele mede contrário. ao contrário. Exatamente. O IDH ele vai de 0 a 1, assim como o índice de Gini. Só que no IDH, quanto mais próximo de 1, melhor é. No índice de Gini é o contrário. Quanto mais próximo de 0, melhor é. Então, hoje o Brasil ele tem um IDH em torno de 0,8 e um índice de Gini 0,6. Ou seja, é muito discrepante isso. Qual é a análise que a gente faz, então? O Brasil está crescendo economicamente, mas também esses problemas socioeconômicos estão aumentando. Que seriam quais? A questão do desemprego, né? A questão da moradia, violência. A violência, ô Vinícius e turma, é algo que vale a pena a gente ainda esclarecer do ponto de vista conceitual pelo seguinte, tá? O conceito de violência, ele está diretamente ligado à privação de liberdade. Então, tudo aquilo que porventura vai te privar de liberdade é uma modalidade de violência, né? Agora, é claro que nas áreas urbanas, ô Vinícius e turma, existem vários tipos de violência, né? Então, na verdade, o que acontece? Nesses países subdesenvolvidos, a violência ela é mais intrínseca, porque ela vem acompanhada, na verdade, ela vem sendo sustentada por desigualdade econômica, por divergências ideológicas, né? Por divergências religiosas, divergências étnicas. Então, pega tudo isso, todo esse conjunto, e joga dentro da violência. Então, só para a gente adentrar um pouco mais nesse assunto, abram a apostila de vocês, por gentileza, tá? Lá na página 37. Então, rapidamente, vamos lá na página 37. Então, lá na página 37, né, a gente observa
dois cenários muito intrigantes. Quais serão esses cenários, ô Vinícius? A gente vai ter justamente um cenário de deslocamento populacional na América e na África, certo? Então, lá na página 37, ele fala o seguinte, ó, principais fluxos de migração interna na África e na América. Coincidentemente, a América e a África são dois importantes centros de atração e repulsão populacional. Vou repetir. Tanto a América quanto a África são dois importantes centros de atração e repulsão populacional. Atração, no que se refere a esses dois continentes serem muito ricos em recursos naturais minerais. Então, essa abundância de recursos, Augusto, Luísa, Maria Clara, Madu e os demais presentes, essa abundância de recursos acaba atraindo os investidores, principalmente os países Eles buscam uma desenvolvidos. melhoria na vida, né? Por esses recursos. Sim, e além disso, o Vinícius, o que chama a atenção é que, no caso, as grandes potências econômicas, elas têm um ponto muito em comum, que é qual? Elas têm uma certa carência de recursos. Sim. Aí elas acabam explorando esses outros, né? Obrigando Exatamente. alguns mineradores, digamos assim, a ir morar lá, né? Sim, então, na verdade, o que acontece? É aquilo que nós falávamos ainda na primeira aula. Tudo vai de acordo com também esse modelo financeiro, né? Que isso passa a ser mais presente, isso passa a ser mais latente lá no século XIX, quando surge, então, o chamado capitalismo neoliberal, né? Acompanhado do neocolonialismo e imperialismo das grandes potências. Então, a África e a América acabam se tornando importantes centros de atração por parte das grandes potências, mas, ao mesmo tempo, isso resulta numa repulsão. Porque uma vez que essas empresas elas chegam, isso começa a criar, então, um cenário de desavenças. Porque, inicialmente... Tiago, Oi, pois não. então, ao mesmo tempo que traz benefícios, também não traz benefícios? Fica ali no meio Sim, ou não? sim. Tem mais do que um que outro? Sim, é isso Entendi. mesmo. É isso mesmo, Maria Eduarda. É aquela velha premissa, tá, pessoal? Toda moeda tem os dois lados. Então, cada cenário você precisa analisar toda a sua dinâmica. Então, vamos pegar, por exemplo, hoje o continente africano. O continente africano, com a exceção da Nigéria, África do Sul e Egito, todos os demais países apresentam um baixo índice de desenvolvimento humano. Consequentemente, tá? Esses países subdesenvolvidos, eles vivenciam diariamente inúmeros conflitos geopolíticos. E nesses conflitos, Maria Eduarda, está envolvido ali questões religiosas, questões étnicas, questões econômicas, questões culturais. E automaticamente, o que está por trás de tudo isso é a necessidade constante de explorar os recursos ali existentes. Então, do mesmo modo que isso traz benefícios econômicos, mas isso também acaba criando ondas de violência. Porque muitas das vezes esses imigrantes, eles não acabam sendo bem recebidos, né? A gente pode pegar um outro exemplo, Maria Eduarda. A gente falou muito na primeira aula, né, de países que hoje têm uma carência de mão de obra jovem, né? O Canadá, Portugal, Espanha, Itália, Japão. Só que muitas das vezes esses países, quando eles começam a presenciar uma chegada expressiva de imigrantes, não necessariamente eles vão receber com bons olhos esses imigrantes, né? Vão praticar xenofobia. Exatamente. Então, quando você tem, né, um aumento de casos de xenofobia, o que é a xenofobia? Xenofobia é uma onda de violência... Preconceito contra imigrantes. Exatamente. E na maioria das vezes, ô Vinícius, esses imigrantes, eles trazem consigo
o peso de serem refugiados. Porque aqui vale a pena, então, a gente relembrar alguns desses conceitos. Então, você tem o migrante, imigrante e migrante. Migrantes somos todos nós. Todos nós somos seres migrantes. Ou seja, a gente está em constante deslocamento. Quando esse que saem de um lugar e vão para o outro. Exatamente. Agora, quando esse deslocamento ele é de saída, ou seja, você sempre sai de um lugar para o outro, você sai na condição de emigrante, tá? Então, vamos supor, Vinícius, você saiu do Brasil, emigrou para o Canadá, vai fazer um intercâmbio lá. Então, você sai do Brasil na condição de emigrante, chega lá como emigrante, chega lá como imigrante. Perfeito. Perfeito. Agora, quando você sempre está chegando em um lugar, você chega na condição de imigrante. Até aí tudo bem. O que é aqui questionado é quando você vai ser um imigrante forçado ou um imigrante legal. Quando você é um imigrante forçado, aí muitas das vezes, né, essa forçação ela se dá por questões ambientais ou antrópicas. Nesse caso, ô Vinícius e turma, você sendo forçado a se deslocar, então você vai ser um refugiado. E é aí que mora o perigo, né? Porque as práticas xenofóbicas contra os refugiados, elas aumentam a cada dia que passa, né? Segundo os últimos dados... E aí aumenta a violência contra eles, aí isso vai dando cada vez mais problema. Cara, e aí é um círculo vicioso, né? Segundo os últimos dados da Acnur, que é a agência ligada às Nações Unidas, né, em proteção aos direitos dos refugiados, na última década, né, de 2010 a 2020, a onda de violência contra os refugiados aumentou estratosfericamente, né? E o Brasil está presenciando isso recentemente com a entrada, né, de refugiados vindos do Haiti, vindos aí, né, de países africanos como Gana, Senegal, Serra Leoa, mais recentemente os refugiados Venezuela, né? venezuelanos, né? Então, na verdade, o que acontece? Hoje, o que faz com que esse fluxo migratório seja diferente das civilizações primitivas é justamente por conta disso. Inicialmente, essa relação, esse vínculo que a civilização primitiva tinha com o espaço geográfico era simplesmente você explorar somente o necessário. A partir do momento que a civilização, então, ela vai se tornando mais confortável, ela vai adquirindo mais conhecimento, ela vai, então, usando as adversidades a seu favor, essa relação com o espaço natural passa a ser de dominação. Ela cria uma ideia de que ela domina aquilo ali. E aí, nesse caso, Maria Eduarda, né, a gente mais perde do que ganha. Então, é extremamente necessário que haja, né, uma sustentabilidade em cima disso. Voltando à questão da América e da África, lá na página 37, né? Então, ele fala justamente o seguinte, ele analisa esse cenário dos principais fluxos migratórios nesses dois continentes. Então, são dois continentes que têm essa polarização de atrair novas pessoas, novos indivíduos, mas, ao mesmo tempo, isso cria um cenário de repulsão. E essa repulsão, ela pode se dar ou por questões naturais ou por questões antrópicas, né? Situações de adversidades econômicas, políticas, culturais. Situações antrópicas que você falou, né? São as ambientais, culturais, políticas, são isso, né? Engloba tudo aí. Antrópicas é que o homem Você só tira ambiental e entra tudo isso que você falou. Então, vamos pegar um exemplo, Maria Eduarda, a situação da Venezuela, né? A Venezuela é um país que até 7 anos atrás era uma grande potência econômica latino-americana. Em 2014, a Venezuela, juntamente com o Brasil, eram grandes potências. A gente está falando de um país, no caso da Venezuela, que ainda tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. A Venezuela é o único país americano
que ainda integra a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Ela não é somente uma grande produtora mundial de petróleo, mas ela era até então uma grande exportadora mundial de petróleo. Então, em 2014, a Venezuela era o suprassumo, né? Foi um país que conseguiu erradicar entre a sua população os índices elevados de analfabetismo. Então, você só ouvia falar de coisas boas da Venezuela. E se fosse um governo que administrasse direito, estaria uma potência até hoje, né? Totalmente. Porque o problema, na verdade, foi a questão da gestão. Tá? Então, vocês conseguiram entender a pegada do que é a política. A política ela não se resume a essa polarização, que é o que estraga tudo, né? Então, se a Venezuela, durante a gestão ainda de Hugo Chávez, se ela tivesse, como que eu posso dizer? Se ela tivesse tido a inteligência de continuar mantendo uma boa relação comercial com os países da OPEP, estaria tudo tranquilo. Qual foi o grande erro da Venezuela até então? Ela pecou na questão de sustentar uma divergência ideológica que era, entre aspas, aceitável na Guerra Fria. Porque qual que é a ideia central de tudo isso? Acabou a Guerra Fria, acabou essa polarização. Gente, nós estamos no século XXI. O mundo é outro. É globalização. Não tem mais porquê um determinado país ou outro insistir em manter essa polarização ideológica. É aquilo que a gente falava inicialmente, né? O problema do Brasil hoje é passível de ser resolvido? É. Como que você resolve o problema do Brasil hoje? É pegar a Yasmin, que representa a direita, o Vinícius, que representa a esquerda, o Bernardo, que representa os deputados, a Maria Clara, que representa o Senado, e a Maria Eduarda, que representa o Supremo. Vamos juntar todo mundo e vamos conversar. Ô Maria Eduarda, na sua visão, qual que é a solução para a gente resolver hoje esse problema? A Eduarda vai dar a alternativa dela. O Vinícius vai dar o dele. E sem querer preocupar e gastar energia, se saber se a Yasmin é direita, se o Vinícius é esquerda, se a Maria Clara joga na zaga, se o Bernardo Tem joga... que haver essa globalização, né? É isso. É você simplesmente deixar de lado esses interesses individuais e focar no coletivo. Então, hoje, na verdade, inclusive, isso acaba alimentando calorosamente os conflitos geopolíticos. Que aí, Maria Eduarda, a gente sabe que o preço é muito caro. O preço que se paga nesses eventuais conflitos geopolíticos é justamente esse aumento de refugiados espalhados pelo mundo. Porque ninguém quer deixar o país porque quer. Você acha que um venezuelano hoje ele está confortável em deixar o país dele e ter que ir para outro? Não, mas ele sente a necessidade, né? Com certeza não, mas ele tem que salvar a vida dele, né? Ele não pode ficar lá e esperar que aconteça para não ter mais jeito. E aí o que acontece? Nessa condição e nessa realidade, né, geopolítica de instabilidade, isso acaba, então, influenciando nessas migrações internas. Lá na página 37, a gente já vê de cara duas imagens que é muito comum. Nós temos na primeira imagem, né, o patrulhamento da fronteira, na fronteira dos Estados Unidos aí, né, com Honduras e o México. Então, a gente vê aí uma patrulha simplesmente fiscalizando uma mulher, provavelmente uma imigrante ilegal. Porque a gente sabe também que hoje, você entrar em um país, existem vários trâmites burocráticos. Você precisa tirar o passaporte, precisa ter um visto, não é tão simples assim, né? Agora, é claro que quando essa migração se dá entre países da mesma região, que consequentemente integram blocos comerciais, como por exemplo aqui no Mercosul, é mais tranquilo.
Então, qualquer um de vocês hoje que quiser transitar em alguns dos países do Mercosul, você não precisa de passaporte nem de visto. Então, você pode ir tranquilamente visitar a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, o Chile, Colômbia, enfim, né? Mas aqui, então, nós temos duas imagens muito frequentes. Nós temos esse patrulhamento, que é justamente para evitar uma entrada maciça de imigrantes ilegais, sobretudo refugiados, porque cria justamente aquela ideia, aqueles preconceitos xenofóbicos, né? E nós temos na imagem 2 esse muro, né, que separa os Estados Unidos do México. Então, nós temos aí um muro na fronteira entre os Estados Unidos e México, mais precisamente entre as cidades de San Diego, nos Estados Unidos, e Tijuana, no México. Então, olha o que diz lá na página 37. As imagens transmitidas pelas diferentes mídias da longa marcha feita por milhares de imigrantes, a maioria de origem hondurenha, em direção aos Estados Unidos, testemunham a principal rota de deslocamento interno no continente americano. Há décadas, a origem e o destino dos principais fluxos migratórios são representados, respectivamente, por países da América Latina de um lado, Estados Unidos e Canadá do outro. Por muito tempo criou-se aquela ideia, aquela imagem, né, do American Dreams, o sonho americano. Então, qual foi a imagem, qual foi a ideia que nos foi vendido? De que nós, cidadãos latino-americanos, a gente só iria conseguir a prosperidade se de fato a gente migrasse para os Estados Unidos. Então, esse American Dreams, esse grande sonho americano, foi uma ideia vendida, né? Agora, é claro que, historicamente, os países latino-americanos, até mesmo por conta do seu histórico de colonização, e, consequentemente, por conta, né, de terem vivenciado tardiamente uma industrialização e uma urbanização, isso acabou fazendo com que os Estados Unidos se tornasse um grande centro de atração. Mas isso acaba criando um cenário muito perigoso, né? O rígido controle na fronteira dos Estados Unidos com o México, além de outras restrições à migração e à pressão pela entrada ilegal, tem provocado debates sobre os temas no campo diplomático. Então, uma das grandes discussões que se tem hoje em relação a essas eventuais fronteiras é: até que ponto isso é válido? Segundo, né, a gente precisa entender o foco disso. Por que essas pessoas, de fato, elas estão desesperadamente querendo entrar nos Estados Unidos ou querer ir para a Europa? Né? E quais serão os efeitos dessa eventual entrada? Aí a gente volta lá na pergunta da Madu. Economicamente, é rentável? É. Alguém sempre vai estar lucrando com isso, viu, Maria Eduarda? Só que tem um lado B da história, né? Como que vai se dar tudo isso? Alguém vai estar lucrando, não todos. Sim, na verdade, Maria Eduarda, desde quando, né, a sociedade, de fato, ela passa a ser inserida nesse sistema financeiro conhecido como capitalismo, no capitalismo, Maria Eduarda, todo mundo vai lucrar. Não necessariamente na mesma ordem, não necessariamente na mesma proporção. Então, vou pegar um exemplo aqui. Eu estou morando em Piuí, né? Então, vamos supor que a partir de agora, o Vinícius ele vai ser um revendedor de queijos aí em Formiga. Então, eu vou pegar um queijo aqui com o pessoal da canastra e vou revender para o Vinícius. O Vinícius, a partir de agora, ele vai pegar uma peça de queijo na minha mão a R$25. Beleza, Vinícius? Você vai... Beleza. Então, o Vinícius ele vai ser um revendedor de queijos aí. A Maria Eduarda, que gosta de queijos, assim como eu, ela vai comprar esse queijo na mão do Vinícius. Prestem bem atenção. O Vinícius, ele comprou esse queijo na minha mão a R$25, certo? Você vai vender esse queijo para a Maria Eduarda a R$25, Vinícius? Não, porque senão é mais fácil você vender para ela, né? Então, eu e o Vinícius, a gente vai fechar o seguinte acordo. Ô, Vinícius, você vai vender esse queijo aí, a princípio, a R$35. Beleza?
Tá um preço bom? Tá um preço justo. Beleza, beleza. E Vinícius, para cada venda que você fizer, você vai me dar 5% de comissão. Tudo bem. O Vinícius ele vai vender um queijo a 35, ele pagou 25, então ele vai ter R$10 de lucro. Desses R$10 de lucro, 5% ele vai me passar, ou seja, 50 centavos. Beleza. A Maria Eduarda, então, ela vai pagar R$35 nesse queijo. Só que a Maria Eduarda, antes de comprar no Vinícius, então ela vai perceber que a Isa, ela também vende o queijo. Só que a Isa vende um queijo a 45. A Madu, então, ela vai ter a opção de comprar um queijo a 35 e um queijo a 45. E aí, eventualmente, a Maria Eduarda, então, ela vai comprar esse queijo na mão do Vinícius. Porque a Isa estava vendendo a 45, o Vinícius está vendendo a 35, certo? Nesse caso, Madu, você deixando de comprar um queijo na mão da Isa e comprando na mão do Vinícius, você vai lucrar, ô Madu? Com certeza. Você vai estar lucrando R$10, certo? Sim. Vocês estão entendendo a linha de raciocínio? Agora eu entendi. Eu estava meio preso nisso aí, mas eu entendi. Então, olha lá. O Vinícius vai comprar o queijo na minha mão a quanto? A 25. 25. Ele vai revender para Maria Eduarda a 35. Vocês não querem saber quanto que esse queijo vai custar para mim, não? Então, eu ia te perguntar. Esse queijo aqui para mim, ele vai custar R$15. É bem baratinho para você. Hã? É bem barato para você, comparado ao outro. Então, assim, ó, presta atenção. O queijo vai sair para mim a 15. Eu vou vender para o Vinícius a 25. E para cada venda... Quem mais lucrou foi você, então. E para cada venda que o Vinícius fizer, ele vai ter que me dar 5%. 50 centavos. Então, pegando aqui, ó, nesse círculo, eu, Isa, Maria Eduarda e o Vinícius. Quem vai lucrar mais? Você. Mas nem todo mundo lucrou. Eu não lucrei. Aí é que tá. Você entendeu, Madu? Nessa relação geopolítica e geoeconômica, nós somos você comprando queijo a R$35. A gente tem uma falsa ideia de que está lucrando. A gente não lucra. Você está pagando R$20 mais caro. A gente tem essa ideia de que a gente lucra. De uma certa forma, sim, a gente vai lucrar, porque você vai estar, né, tirando proveito daquilo que você comprou. Você que gosta de queijo, você vai ter uma sensação de bem-estar ao degustar o queijo. Vocês estão entendendo como é que funciona essa dinâmica do lucro, gente? Sim. Mas eu não lucrei, tipo, quem vendeu. Lucrou, porque ninguém vai deixar de comprar com você. Sempre vai ter alguém que vai comprar. Agora, você percebendo que o Vinícius está tendo mais lucro que você vai vir até a mim. Vai diminuir o preço. Não, mas tipo assim, para Isabela lucrar, eu teria que vender 2 para eu lucrar o que ela vai lucrar para vender 1. Você entendeu? Se a Isabela vender 2 queijos a R$45, ela vai ter R$90. Quantos queijos você vai ter que vender para chegar ao valor bruto da Isabela? Entendeu a lógica, Isabela? Todo mundo vai lucrar, Isabela. Vai ter que ser quase 3, né? Todo mundo vai lucrar, Isabela. Só que, nesse cenário dinâmico e complexo chamado economia, globalização e mercado, nós somos a Maria Eduarda comprando um queijo a R$35. A gente não sabe a fonte. Eu não vou estar preocupado em saber quanto que a Apple vai gastar para produzir um iPhone 12. Eu quero comprar um iPhone 12 que no Brasil hoje está custando uma média de R$12 mil. Eu vou lá, vou parcelar de 30 vezes, enfim. Vocês estão entendendo? Enfim, você está comprando tipo 1 bilhão de vezes mais caro. Como você compra, se você comprasse lá nos Estados Unidos, você ia pagar 1 milhão de vezes mais caro.
No final da história, todo mundo lucrou. Até porque aqui eletrônico valoriza muito, né? Aí pode botar um preço muito caro e os impostos são muito altos. Exatamente. Entenderam a lógica do sistema, meus queridos? Entenderam? Sim. Tá claro até aí, Sim. turma? Alguma Tá. dúvida, pergunta? Bom, então a Sim. gente vai finalizando Muito por claro. aqui. No decorrer do dia, eu vou disponibilizar no grupo as aulas de hoje. Vou estar mandando para casa. Hoje tem para casa, tá? E qualquer dúvida, vocês me chamam lá no WhatsApp. Tá bom, turma? Ô, Tiago, mas vai ser do livro para Do casa? livro. Tá bom? Você vai mandar que horas, mais ou menos? Cara, no mais tardar, umas 5 horas da tarde, tá lá. Pode ser? Mas vai ser página do livro? Por quê? Vocês têm uma outra apostila de atividades ou não? É porque se você falar, se for do livro agora, para você me falar para eu já fazer, entendeu? Ah, tá, não. É que, Então... é que o Vinícius gosta de ficar fazendo assim na hora, sabe? Ele não gosta de Ah, ficar entendi. esperando. Tá, eu só preciso de um tempinho, Vinícius, para editar as aulas aqui, respirar um pouco, e aí eu mando lá. Tá? Mas não preocupa Beleza, não. então, beleza. Beleza, gente? Enquanto isso, se você tiver outros exercícios, você vai resolvendo aí, tá bom? Beleza, beleza. Gente, então, obrigado pela aula, tá? Tenham todos aí um bom resto de dia. Até a próxima. Qualquer coisa, vocês me chamam lá no WhatsApp. Tá bom? Ok. Tchau. Beijão para todos, se cuidem e até mais.